Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, sou professor de História e estou gravando esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Se tu não sabe muito sobre a Segunda Guerra Mundial, fica aí que eu vou te ajudar de duas formas diferentes. Primeiro eu vou dar uma contextualizada, vou te explicar um pouquinho como é que funcionou e o que foi a Segunda Guerra Mundial, e num segundo momento eu vou te dar dica para você assistir filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e aprender, estudar sobre esse acontecimento que mudou a história da humanidade. Eu vou te listar 10 filmes e vou fazer um comentário sobre cada um deles. Aí tu vai poder assistir grandes obras de arte aí, lindíssimas, que retratam momentos nem tão bonitos assim, muitos deles tristes, muitos deles que vão deixar você refletindo sobre a nossa existência. Mas primeiro então vamos fazer uma contextualização do que foi a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial é a maior de todas as guerras, não pelo tempo de duração, porque a gente tem, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que vai lá de 1337 até 1453, e ela vai durar 116 anos. Se tu fizer uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 até 1945, são só 6 anos de combates, mas esses 6 anos vão ser extremamente destrutivos. Eles vão levar à morte mais de 50 milhões de pessoas, nós vamos ter 100 milhões de soldados participando diretamente dos combates, e nós vamos ter aí resultados que vão fazer a humanidade refletir muito sobre a sua existência. Haja vista a própria guerra, os próprios conflitos que demandam da guerra e as movimentações e o trauma, as mortes, digamos assim, de uma forma convencional, a bala mesmo. Depois nós vamos ter a questão do Holocausto e por fim nós temos as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Já visto que quando a guerra termina nós temos a criação da ONU para tentar estabelecer a paz mundial, e até esse momento pelo menos nós não tivemos um conflito de maiores proporções. Também a própria ONU vai criar, depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, baseado em toda essa experiência negativa que a guerra, o Holocausto e as bombas atômicas tinham gerado para a humanidade. Mas o que foi a Segunda Guerra Mundial? Então, primeira coisa que tu precisa identificar é que a Segunda Guerra Mundial tem dois blocos de países: os países do eixo e os países aliados. Os países do eixo é o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Se tu analisar, inclusive, a gente sempre ensina isso para os nossos alunos, o início das três palavras, dessas três capitais, Roma, Berlim e Tóquio, tu forma a palavra Roberto. É uma maneira de tu gravar e saber então quais são os países do eixo, que Roma é capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, e Tóquio, capital do Japão. Então esses países são os países do eixo. Do outro lado temos os países aliados. Ao todo são 69 países. Os mais famosos que vão participar vão ser a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a União Soviética, e mesmo o Brasil vai estar participando ao lado dos aliados. Quando é que a Segunda Guerra Mundial começa? Ela começa quando a Alemanha invade a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. A partir dali, as potências aliadas, que nesse momento eram basicamente a França e a Inglaterra, elas declaram guerra à Alemanha por movimentações que a Alemanha estava fazendo até antes mesmo desse processo de invasão da Polônia lá no dia 1º de setembro. Já tinha anexado a Áustria, já tinha remilitarizado a Renânia, já tinha conquistado a região dos Sudetos lá na Tchecoslováquia. A própria Áustria, através da política de Anschluss, já fazia parte da Alemanha. Ou seja, a Alemanha estava num processo de expansão, e isso também fazia parte dos planos de Hitler para vingar o Tratado de Versalhes lá no final da Primeira Guerra Mundial. Então assim começa a Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha invadindo a Tchecoslováquia, fazendo acordos que ela já tinha, com a Itália, com o Japão, e a perspectiva era dominar a Europa, dominar o norte da África
e o Japão fazer a parte dele lá na Ásia. Então, nesse primeiro momento da guerra, o que nós temos? Nós temos as vitórias dos países do eixo, que são esses países, a Alemanha, a Itália e o Japão, conquistando boa parte desses territórios. E aí nós temos um segundo momento da guerra, que é o decisivo ano de 1942, porque a gente tem a entrada de duas superpotências na guerra, os Estados Unidos da América e a União Soviética. Eles vão entrar na guerra, a União Soviética, porque vai ser invadida pela Alemanha. Eles haviam feito um acordo, né, de não agressão, mas esse acordo não vai ser cumprido e a Alemanha invade a União Soviética. A União Soviética do Stalin então consegue resistir a esse ataque, entra na guerra e ela vai ser decisiva para vencer todos os conflitos lá no leste europeu. Em compensação, os Estados Unidos entram na guerra por conta de um ataque que os japoneses vão fazer em Pearl Harbor. Esse ataque é um ataque considerado por muitos surpresa, por outros nem tanto, dizem que os americanos já esperavam ele, mas ele provoca a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, a partir daí, a gente tem um segundo momento do conflito, que é quando essas nações vão reverter as derrotas que sofreram para a Alemanha, para a Itália e para o Japão no começo da guerra, e a guerra termina então com a vitória dos países aliados. O Mussolini é assassinado lá no Lago Como, no norte da Itália, pelos partigiani, pela resistência italiana. Depois tem o seu corpo exposto numa praça na cidade de Milão. O Hitler, que vai morrer depois de um cerco que os soviéticos vão fazer a cidade de Berlim, eles vão bombardear Berlim e Hitler vai se suicidar. E o Japão vai ser atacado, desde o ataque lá, Pearl Harbor, os Estados Unidos começam a empreender vitórias em uma série de ilhas lá no Oceano Pacífico, até que eles começam a bombardear o Japão e resolvem, então no dia 6 e no dia 9 de agosto de 1945, lançar as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mais ou menos um mês depois, o Japão faz a sua rendição incondicional. E aí, dessa forma, termina a Segunda Guerra Mundial. Mas, como eu te disse no começo desse vídeo, a ideia era que a gente pudesse fazer também uma segunda parte. Qual que é a segunda parte? Eu vou fazer uma lista aqui, serão 10 filmes, para te indicar, para você também estudar, para você também aprender sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu tentei fazer meio uma cronologia, uma ordem desses filmes, para você ir seguindo meio um passo a passo da guerra através dos filmes. Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou sugerir para te assistir chama-se O Pianista. É um filme que conta uma história verídica do pianista chamado Władysław Szpilman. Ele é um filme, eu estava tentando me lembrar aqui, do diretor Roman Polanski. E esse filme, então, que conta a história do Władysław Szpilman, que é uma história verídica, baseada em fatos reais, ela narra o início da Segunda Guerra Mundial. Justamente quando a Alemanha está invadindo a cidade de Varsóvia. Nesse belíssimo filme tu vai ver um processo de resistência, inclusive, que os poloneses vão empreender, os judeus poloneses e uma população polonesa vai tentar resistir a esse ataque, tentando atacar tropas nazistas. Mas isso não vai ser bem sucedido, isso não vai dar muito certo, mas eu também não quero aqui fazer uma de adiantar o filme para você, ser um pouco spoiler em relação a isso. O Pianista é um baita filme para você entender o começo da guerra e a surpresa dos poloneses em relação a essa invasão. Depois tu também vai ver a resistência que vão fazer esses poloneses em relação à invasão nazista. E por fim, tu vai ver então como que a região da Polônia vai ser ocupada pelas tropas soviéticas. E por tudo isso vai perpassar a figura do pianista Władysław Szpilman, certo? Segundo filme que eu vou te sugerir é Dunkirk, ou Operação Dunkirk, ou Operação Dunkerque, aqui no nosso português do Brasil. Então a Operação Dunkerque é uma operação de retirada das tropas britânicas que estão na França. Eles foram para a França
para tentar impedir o avanço do ataque nazista, do avanço das tropas alemãs, e eles vão ser resgatados por barcos de civis. É a primeira grande ação do Churchill como primeiro-ministro da Inglaterra. Um belo filme que tu pode assistir e pode entender um pouco mais desse drama que foi a Operação Dunkerque. O terceiro filme que eu vou te aconselhar a ver aí chama-se Círculo de Fogo. Cuidado, tem 2 círculos de fogo. O que eu estou te falando é sobre a Batalha de Stalingrado. O Círculo de Fogo vai nos contar a história de um atirador, de um franco-atirador chamado Vasily Zaitsev. É uma das táticas que os russos, que os soviéticos, vão empreender durante a Segunda Guerra Mundial para tentar frear um pouco do avanço nazista sobre a cidade de Stalingrado. É também um filme muitíssimo interessante, tu vai ver como que houve a mobilização das tropas soviéticas, o pouco armamento que eles tinham, as táticas empreendidas por um general chamado Nikita Khrushchev, que depois vai se tornar presidente, líder da União Soviética, quando Joseph Stalin vai morrer em 1953. O quarto filme que eu tenho para te falar é Pearl Harbor. Pearl Harbor é uma obra de ficção, mas que tem como base, como fundo histórico, o ataque a Pearl Harbor. Tem um romance, inclusive tem uma parte aí interessante para assistir comendo pipoca e tal. E é um filme que vai te contar, tu vai poder entender o que foi essa operação organizado pelo almirante Tojo, que é o líder das forças armadas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, e no que isso gerou a entrada dos Estados Unidos. No começo do filme, tu vai ver inclusive pilotos de avião americanos que vão estar trabalhando, tentando ajudar a força aérea inglesa nos ataques que eles estavam tentando repelir, melhor dizendo, da Alemanha lá sobre Londres. Também é uma parte interessante do filme. O quinto filme que eu tenho para indicar para ti chama-se O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme também é uma obra de ficção, é uma história que narra aí uma hipotética vida de uma mulher que teria 4 filhos e teria perdido 3 já na guerra, e o quarto filho então vai ser resgatado pelo governo americano. O que chama muita atenção nesse filme é toda a operação para a realização do famoso Dia D. O Dia D vai ocorrer no dia 6 de junho de 1944, e é quando as forças aliadas, os Estados Unidos, vai encabeçar isso, mas nós vamos ter britânicos, canadenses, que vão invadir a região da Normandia na França e vão começar a retomar a Europa Ocidental. De um lado a gente tem a Europa Oriental pelos soviéticos, do outro lado a Europa Ocidental pelos americanos. E esse filme do Resgate do Soldado Ryan mostra toda essa operação. A primeira meia hora de filme tem cenas impressionantes sobre esse desembarque aí no dia D. Depois, o sexto filme que eu tenho para te indicar é a história de Alan Turing. O filme chama-se O Jogo da Imitação. Alan Turing é um cientista, é um matemático inglês que vai trabalhar junto com a inteligência britânica para tentar desvendar mensagens secretas do governo alemão. E eles vão estar trabalhando e vão acabar criando um equipamento que é capaz de decifrar os códigos da Alemanha, e segundo os especialistas, essa descoberta do Alan Turing pôde antecipar estratégia militar para os britânicos, para os aliados, e eles teriam antecipado a Segunda Guerra Mundial em pelo menos 2 anos. Também vale te contar a história do Alan Turing, porque depois da guerra o Alan Turing vai ser perseguido pelo próprio governo britânico pela sua homossexualidade. O Alan Turing vai acabar morrendo, ele vai acabar a princípio se suicidando com doses de veneno, mas ele teve também castração química. Ele foi obrigado a tomar hormônios femininos e fazer essa castração química. Recentemente, a rainha Elizabeth acabou refazendo o processo criminal, mesmo depois dele já há muitas décadas falecido, e acabou retirando a condenação dele por homossexualidade.
Então é um filme bem interessante, tem uma conotação social também bem importante para os tempos que nós vivemos. Depois, o sétimo filme que eu tenho para te contar é A Queda. Já é o filme que conta, como o próprio nome diz, a queda do Adolf Hitler. São os últimos dias onde o Hitler vai estar vivendo no seu bunker. Bunker é aquele prédio ao contrário, né? Que é feito para baixo da terra, cheio de chapas de chumbo e de concreto para impedir que ele seja bombardeado. Mas é o momento então onde o Hitler vai estar tendo devaneios. É uma atuação fantástica do ator que interpreta o Hitler, e ele vai chegar até o momento do seu suicídio, mas também é um filme bem interessante para te ver a decadência aí do Império Alemão. Depois eu tenho para te contar o oitavo filme, que é chamado Operação Valkyria. Operação Valkyria é também um filme desse finalzinho da guerra, mas um pouco antes do suicídio do Hitler. A gente tem uma tentativa de assassinato do Hitler. A gente tem um general Stauffenberg que vai tentar, junto com um grupo de conspiradores, matar o Hitler, usando uma mala, usando uma bomba dentro de uma mala. Eles tentam e a operação acaba não tendo sucesso, eles não conseguem matar o Hitler, mas o filme também mostra que dentro da Alemanha a gente tinha generais e pessoas associadas ao nazismo que não compactuavam mais com as atrocidades cometidas pelo regime, principalmente no final da guerra. Esse final da guerra é quando a gente começa a falar um pouco sobre o tema Holocausto. Então, eu deixei para terminar os últimos dois filmes para a gente falar um pouquinho sobre esse drama todo que foi o Holocausto. O oitavo filme, não, o nono filme. O oitavo era Operação Valkyria. O nono filme é A Vida é Bela. Esse filme é extraordinário. Aliás, todos são, mas esses dois últimos aí que eu tô listando para ti, isso que eu vou deixar fora. A menina que roubava livros, o menino do pijama listrado e tantos outros. Mas A Vida é Bela, o nosso nono filme, é um filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, é um filme italiano, que tem como principal ator Roberto Benigni. Ele vai ganhar o Oscar inclusive, de melhor ator. E ele interpreta um italiano, que seria um judeu italiano, perseguido pelo governo nazi-fascista do Mussolini em parceria com o Hitler. E ele vai para um campo de concentração junto com o seu filho. Mas ele não quer retratar os horrores do campo de concentração para o seu filho pequeno. Então ele começa a criar um cenário de que é um cenário de uma fantasia, de um jogo, para que seu filho não veja todo aquele sofrimento com os olhos de realidade, e sim com um possível olhar de fantasia. Infelizmente eu não posso te contar mais coisas, senão eu vou estar te entregando aí os detalhes desse filme, mas é genial. A Vida é Bela, assista. No começo ele foi criticado por usar comédia em relação ao horror do Holocausto, mas tu vai ver que tem uma filosofia muito interessante por trás aí da Vida é Bela. Tu vai refletir provavelmente sobre a tua própria vida. Depois, o décimo filme, para mim, é o best-seller de todos esses aí, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um filme que vai nos contar a história de Oskar Schindler. Oskar Schindler é um judeu, aliás, é um alemão, é um nazista, ele é membro do partido nazista. E inclusive eu sempre falo isso para as pessoas, né? Aguente assistir os primeiros minutos do filme, que os primeiros minutos são um tanto entediantes, porque mostra o Oskar Schindler nesse processo aí dentro do partido nazista, ele corrompendo oficiais. Para quê? Para vender panelas. Ele é um industrial do ramo de panelas, e ele começa a corromper os líderes do partido nazista para que comprassem panelas. Obviamente as panelas eram usadas no fronte de guerra, e dessa forma ele ganhar dinheiro. Só que ele aí vai observar aquilo que a gente chama de desocupação dos guetos de Varsóvia. Nos guetos de Varsóvia a gente tinha milhares de judeus que lá viviam confinados e que vão ser transportados para os campos de concentração, entre eles o mais famoso de
Auschwitz. E aí é que começa o filme a mudar de cara. Oskar Schindler é um personagem real, ele é um personagem que vai inspirar o Steven Spielberg, que também é judeu, que também é de família judaica, a escrever um pouco esse roteiro e depois dirigir o filme para contar um pouco sobre os seus antepassados. Porque o Oskar Schindler vai ser responsável por comprar, por adquirir a vida de milhares de judeus. Ele vai gastar sua fortuna para salvar a vida dos judeus quando ele percebe todos os horrores do Holocausto. Mas aí eu também não vou te contar mais sobre isso, acho que o vídeo já está ficando longo demais e a ideia era essa, contextualizar um pouco e a gente refletir também sobre os 80 anos da Segunda Guerra Mundial e com essa dica aí de tu assistir 10 filmes sobre a guerra. Espero que tu tenha gostado, qualquer coisa deixa aí nos comentários. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência aqui no meu canal. Um grande abraço!